Continuando a leitura do livro Sob Custódia Além da Abdução, de Dolores Cannon. Agora o capítulo 9, com o título Tirada da Estrada. Quando voltei a Little Rock para dar uma palestra em dezembro de 1989, organizei-me para fazer uma sessão com Janice. Estava me recuperando de um resfriado e não me sentia muito bem. A viagem havia me esgotado e por isso tentei preparar minha agenda com a menor carga de trabalho possível. Entretanto, certamente queria trabalhar novamente com Janice, independentemente de como me sentisse fisicamente. Esperava entrar em contato com a mesma entidade com quem havia conversado na primeira sessão. Esse contato ocorrera espontaneamente, por isso eu não tinha muita certeza de como deveria proceder. Resolvemos explorar uma experiência estranha que Janice tivera um pouco antes naquele mesmo ano. A partir dali, eu poderia deduzir como entrar em contato com a entidade. No dia em questão, ela saiu do trabalho e foi comprar almoço para vários funcionários. Ela se lembrou de ter saído do prédio e, enquanto dirigia, viu um OVNI sobre a estrada. Ela tentou perguntar às pessoas que passavam pelo local se estavam vendo o mesmo objeto, mas elas continuavam andando como se ela fosse invisível. Nesse período, ela também não ouviu ruído algum, como se tivesse perdido a audição repentinamente. As pessoas a ignoraram completamente. Quando voltou ao trabalho, espantou-se ao ver que sua audição havia voltado e que os sons vinham com intensidade. Descobriu que agora as pessoas que estavam à sua volta na escadaria do prédio podiam ouvi-la e vê-la. Quando entrou no seu local de trabalho, os funcionários estavam irritados, pois ela passara muitas horas fora em vez do breve período que achava que tinha passado. Eles não quiseram mais o almoço que ela lhes levara. Resolvemos tentar descobrir o que havia acontecido então naquele dia. Janice não conseguiu ouvir a gravação da sessão anterior, embora os outros tenham dificuldade para entender. Isso é comum nas pessoas com quem eu trabalho. Geralmente, elas evitam a fita gravada como se fosse uma praga. Talvez o fato de ouvirem as suas próprias vozes dizendo essas coisas tornam-se mais realistas e, conscientemente, é isso que estão tentando evitar. A ignorância é uma bênção. Não importa, pois, na verdade, a terapia e a cura acontecem ao nível subconsciente. Enquanto nos preparávamos para a sessão, Janice ficou preocupada com a possibilidade de não conseguir tornar a entrar em transe, pois a primeira sessão havia acontecido muitos meses antes. Eu sabia que isso não seria um problema, pois a sugestão da senha sempre funciona quando é apresentada num transe profundo. Usei a senha e levei-a de volta ao dia em que o incidente havia ocorrido. Sabia que se pudesse localizá-lo com razoável precisão, o subconsciente o indicaria sem problemas maiores, mesmo que não tivéssemos certeza da data. No final da contagem, ela estava de volta ao escritório no dia do evento. Estava apreensiva porque andava escutando um ruído estranho em sua cabeça. É esse ruído engraçado que fico ouvindo quando eles me avisam que estão por perto. Eu estava na minha escrivaninha e o ouvi e senti algo na minha cabeça. Achei que eram eles e depois pensei, não, eu estou imaginando isso. E estava ocupada, não tinha tempo para ficar pensando naquilo. É um ruído bom, não incomoda. Às vezes é bem agudo, mas também pode soar como um zumbido grave. Mas fica dentro da cabeça e pode mexer com a pressão nos ouvidos. Quando começa, sinto os ouvidos estalando ou algo assim. E você percebe o que são eles? Sim, agora eu percebo, mas não fico pensando nisso. E quando acontece, fico surpresa. Achei que estavam me avisando que estavam por perto e tudo bem. Não foi a primeira vez que apareceram na minha mesa de trabalho. Às vezes, eles fazem isso
e trabalham com uma energia por meu intermédio. Não preciso fazer nada, pois é um trabalho energético em prol do planeta. Às vezes não preciso ir a lugar nenhum. Mas desta vez você achou que tinha de ir a algum lugar? Eu não tinha planejado ir a lugar algum, nem ia almoçar, mas fiquei surpresa quando disse que ia sair para almoçar. E pensei, eu disse isso? E percebi que eles queriam que eu saísse, pois eu não tinha planejado sair. E pensei, bem, eles devem estar indo trabalhar ou algo assim, e por isso tenho de sair. Fiquei aborrecida, pois quando isso acontece, geralmente estou em casa e não no meio do meu dia de trabalho. Então, quando desci de elevador, senti algo estranho no estômago e soube que estava começando a acontecer. Às vezes isso acontece quando o tempo muda. O tempo muda? A sua voz estava ficando mais lenta e mais suave. A gente entra num tempo diferente. Como assim? As coisas ficam diferentes. Você deixa de estar neste tempo e vai... Quando entrei no elevador, percebi que o tempo estava ficando diferente. Tudo bem, eu sei o que é agora. Eu não estava com medo. E quando o elevador começou a se mover, ela começou a respirar mais pesadamente, como se estivesse fazendo um esforço ou como se estivesse nauseada. Então eu dei-lhe sugestões para o seu conforto. Depois de respirar profundamente por mais alguns instantes, resolvi tirá-la do elevador. Então você entrou no seu carro e o que você fez? Sim, nesse momento estava me sentindo como se estivesse sonhando. Uau! Então a respiração dela começou a ficar difícil novamente. Foi quando me dei conta de que eles estavam mesmo ali e que eu não estava nesta dimensão. Eu estava nela, mas fora dela. Estava me movimentando fisicamente, mas Entrei no meu carro, tentando apenas me manter nesta dimensão. E pensei, bem, vou dirigir. Eu disse que ia comprar o almoço das moças do escritório. Eu vou fazer isso. E você precisa conseguir dirigir? Ela pareceu um pouco confusa. E dei a partida no motor e percebi que... Estava me sentindo estranha. Era como se acelerasse e desacelerasse, acelerasse e desacelerasse, acelerasse e desacelerasse. Isso seria confuso. Bem, não é confusão. Não é isso, é molecular. Você consegue sentir seu corpo fazer isso. E sabe que está acontecendo. E sabe que você está fazendo isso. E sabe que... Ela respirou profundamente. Vai começar a se mover. Começar a se mover. Não é ruim. Não é uma coisa ruim. Mas estamos começando a nos lembrar deste momento. E isso não vai incomodá-la em nada. Fique tranquila. Não me incomoda, estou empolgada. Você sabe que está na terra e, é como passar por cima de um bueiro. Tudo bem, vamos seguir em frente até passar essa sensação. Ela não vai passar. Mas você vai conseguir ignorar a sensação enquanto fala comigo. Assim, isso não vai interferir em nossa comunicação. Desculpe. Tudo bem. Não quero que você sinta qualquer coisa que lhe cause desconforto. Não é desconforto, é uma sensação maravilhosa, é boa. Mas você pode deixá-la de lado enquanto conversa comigo, e assim poderemos nos comunicar com mais clareza. Então, o que aconteceu enquanto você dirigia o carro naquela rua? Aparentemente, agora a sensação não a incomodou mais. A sua voz já estava firme e clara. Bem, entrei no carro e comecei a dirigir para a saída do estacionamento. Eu deveria virar à esquerda para entrar na entrada e ir até o Wendy's e comprar o almoço. Mas quando eu cheguei na saída do estacionamento, eu não virei à esquerda, virei à direita. E assim que virei à direita, pensei, isto é bem estranho.
Por que eu deveria ter ido para a esquerda? É uma loucura virar à direita. E pensei, bem, o correio fica logo ali. Como estou indo nesta direção, vou deixar as cartas no correio. Assim virei e fui para a 7ª. E virei na Broadway, na frente do Capitólio. Assim que comecei a me dirigir ao Capitólio, aquela sensação recomeçou. Então virei à direita para pegar a Rua 4. Assim que dobrei a esquina, A sua voz ficou bem mais suave. Eu perdi. Ela começou a ficar confusa e falar frases entrecortadas. Como assim você perdeu? Você não sabe o que aconteceu? O que foi? Não sei. Parece que eu fui para algum lugar e de repente estava novamente no carro. E foi como, onde eu estou? Por que eu estava de volta? Quer dizer, eu tinha voltado. Eu estava indo depressa, mas o carro não estava indo depressa. E pensei, aonde estou indo? Em que cidade estou? Durante um minuto não sabia onde estava e pensei, bem, será que devo parar o carro? Mas depois tudo bem, eu estava bem. Não estava com medo. Não era medo, foi apenas a surpresa. E depois, onde eu estava? Tentei olhar à minha volta para averiguar onde eu estava. Nada parecia familiar. E de repente eu já estava no correio. E não havia lugar para parar o carro. Assim eu dei a volta em torno do correio. E quando estava dirigindo, senti o forte impulso de olhar para cima. E lá estavam eles, bem ali. 3 deles, simplesmente lindos. E qual era a aparência deles? Eram circulares e prateados, emitindo um zumbido. Havia 3 deles e se moviam num padrão, como se estivessem dançando. Era para mim. Era como um agradecimento. Eu sabia o que era, mas queria que as pessoas soubessem. Queria que vissem o que eu estava vendo. Eram bonitos, bonitos, bonitos mesmo. Eu sabia que tinha acabado de voltar dali. Assim que olhei, assim que eu os vi, eu soube. E alguém mais viu? Eu tentei, queria que alguém visse. Abaixei os vidros da janela e fiquei gritando. E não ouvi som algum. Havia carros passando na rua e eu não os ouvia. Não conseguia ouvir as pessoas conversando. Elas estavam conversando na minha frente e eu não conseguia ouvir o que elas diziam. Estava ficando aborrecida, pois queria que olhassem para cima. Eu apontava e gritava, ei, vocês não estão vendo? Olhem, olhem! E estava tentando mostrá-los para todos, mas ninguém os via. Não entendia por que não estavam olhando, e então percebi. Não consigo ouvi-las. Devo estar invisível. Talvez não estejam me vendo, ou algo assim. Pensei então, onde eu estou? Se não consegue me ver e eu estou bem ali, onde estou? Estava tendo pensamentos desse tipo. Não entendia nada, mas era divertido. E perguntei às naves, o que está acontecendo aqui? Mentalmente eles me disseram que eu queria que os vissem. Eles queriam me dar isso como um presente. Sei que estive lá, mas não me lembro desta parte. Então, depois disso, as coisas voltaram ao normal? Não de imediato. Estacionei o carro, depois fui caminhando e falei com o sujeito e ele nem me ouviu. Risos. Isso foi um pouco irritante. Eu pensei, ok, vou fingir que está tudo normal. Então, quando comecei a andar, consegui tornar a sentir o meu corpo. Vi alguém saindo do prédio e gritei para ele. Estava tão perto que ele se assustou. Assim que ele disse, oi, tornei a ouvir. Então os sons voltaram. Eu consegui ouvir as pessoas conversando. Não consegui ouvir ninguém falando enquanto aquele homem não disse oi. Ele me pareceu familiar e eu sabia que eu o conhecia, mas ele pulou. Ele ficou assustado. Mas isso a trouxe de volta ao normal. Bem, gostaria de explorar essa parte na qual você acha que esteve em outro lugar. Quando o tempo se acelerou, antes de você voltar. Veremos o que aconteceu nesse período.
Da última vez que trabalhamos juntas, disseram-me que se eu a levasse a este estado, poderia me comunicar com as pessoas da nave. Ele disse que eu não precisaria dar nenhuma instrução além disso. Seria possível um deles vir me explicar o que aconteceu naquele período? Enquanto fazia essas perguntas e tentava restabelecer o contato, aconteceu alguma coisa fora do comum com o meu corpo. Eu tive a nítida sensação de aquecimento em torno do chakra da coroa, que fica localizado no alto da cabeça. Senti calor e formigamento no alto da minha cabeça. Foi uma sensação estranha, mas não interferiu na minha capacidade de me concentrar e de fazer perguntas. Nunca tinha sentido isso antes e me distraí. Olhei ao redor do quarto para tentar descobrir de onde teria vindo. E passei a mão sobre a minha cabeça, como se estivesse afugentando moscas, embora soubesse que não tinha sido causado por nada físico no quarto. Janice emitiu alguns grunhidos, como se fosse difícil começar. A voz que acabou aparecendo era diferente daquela da sessão anterior. Desta vez, em vez de uma voz mecânica quase robótica, ela pareceu mais humana, contudo tinha um tom autoritário. A voz de Janice é mais leve, num tanto apreensiva e definitivamente feminina, com o sotaque do Arkansas. Tinha desaparecido. Você pode aprender um pouco sobre ele, mas não poderá conhecê-lo em sua plenitude, pois ele não está completo. Como assim não está completo? Virão mais coisas deste incidente, e ele não pode ser revelado neste momento. Antes de começar, gostaria de me desculpar por qualquer desconforto que possa ter lhe causado. Estávamos fazendo um escaneamento para saber se você era a mesma pessoa que trabalhou com Janice da última vez. Tínhamos de ter certeza de que os seus processos mentais estavam conectados adequadamente e que suas intenções ainda eram a mesma, tal como no começo. Foi isso que causou a sensação de calor em mim? Sim, foi apenas um dispositivo de escaneamento, não lhe causou mal. Quando fui escaneada anteriormente, tive uma sensação de formigamento pelo meu corpo. Eu relatei isso no capítulo 7. E não de calor. Cada nave tem um dispositivo, mas todos têm a mesma finalidade. Não é possível enganar-nos. Conhecemos melhor os seus motivos do que você mesma. Se os seus motivos não tivessem permanecido puro e transparente, não lhe permitiríamos manter esta comunicação. Agora você pode prosseguir com suas perguntas. Esta entidade tinha uma postura mais masculina e me senti confiante com a sua explicação. Instintivamente soube que esse ser não causaria mal a mim ou a Janice. Pude sentir proteção em sua voz. Se ele quisesse me ferir, poderia tê-lo feito durante o escaneamento, e eu não poderia ter feito nada para impedi-lo. Mas nunca senti medo ao trabalhar com esses seres, apenas curiosidade. Estou tentando compreender o que aconteceu com a Janice durante este incidente. Ela estava mesmo dirigindo pela rua? Ela estava dirigindo pela rua, mas ela transcendeu sua dimensão e seu carro não estava nesse plano, e nem ela. E para onde eles foram? Foram para a nossa nave. É possível levar até um carro, um objeto desse tamanho? É possível levar qualquer objeto. Isso significa que ela desapareceu da rua? Correto. Se alguém estivesse olhando, teria visto acontecer alguma coisa? A pessoa não saberia o que viu, pois foi muito parecido com o efeito que ocorre quando apagamos a luz. É uma mudança rápida entre luz e escuro. Você não se lembra da luz porque tem o escuro. Assim as pessoas na rua não teriam visto o carro desaparecer? Teriam visto, mas não iriam se lembrar do que viram. Isso se parece muito com os outros relatos neste livro, nos quais as pessoas que não estão envolvidas no incidente não se recordam de ter visto alguma coisa. Estou tentando compreender o que acontece nesse processo. Eles sabem, eles pensam que sim,
mas a lembrança é substituída por outra, que faz com que não saiba o que viram. Por que isso seria confuso, né? Mas por que ela não foi levada sozinha? Por que o carro teve que ir junto? Não havia sentido em removê-la do carro, pois foi uma viagem para ela. Além disso, se alguém tivesse descoberto seu carro vazio, haveria um problema no período de tempo em que ela ficaria fora. A polícia viria e quando nós a trouxéssemos de volta, ela teria um grande problema para explicar. A voz também possuía uma qualidade reverberante que parecia afetar o microfone. Então vocês viram isso como uma possibilidade. Uma possibilidade bem real, mais do que uma possibilidade, uma realidade. Então o que aconteceu quando ela foi levada a bordo? Uma interação muito necessária para ela, a fim de dar continuidade ao trabalho. Foi um reabastecimento, digamos, ou uma concessão de desejos pelo indivíduo para conhecer certas coisas que, de certo modo, poderiam ajudá-la a assimilar e conseguir funcionar na realidade na qual ela vive. Assim, num esforço para ajudá-la a continuar trabalhando nisso. Às vezes é preciso proporcionar ao indivíduo se me perdoa a gíria, para usar a sua terminologia, cobertor macio, para que usem e compreendam que têm o nosso reconhecimento e que não são considerados como algo líquido e certo. Ele pode ter usado uma gíria, mas foi dito de tal forma que pareceu claramente estranho e pouco familiar para ele. Pois este indivíduo é tão importante para nós que, se tiver uma necessidade ou desejo, nós o satisfaremos em seu íntimo ou em sua vida cotidiana. O trabalho que ela está fazendo e que tem feito tem sido muito valioso para este planeta, e por isso seus desejos são satisfeitos. Tive a impressão de que a voz estava vindo de um homem mais velho. As palavras foram ditas com muito cuidado e às vezes entrecortadas. Acho isso muito bom. Então, quando ela e o carro foram levados, passaram por uma dimensão? Sim. Estou sempre pensando na questão física, creio. Como algo tão pesado pode ser transportado pelo ar, tal como foi? Isto está relacionado com a aceleração ou desaceleração das moléculas dentro da forma, tal como ela compreende. Isso não prejudica nem a pessoa e nem o carro? Não. Então, quando ela voltou, o que aconteceu? Essa ausência de som e a sensação de estar invisível. Isso foi feito para que ela continuasse a vivenciar o seu presente. Não era para os olhos dos outros. E precisava estar em uma consciência que a experiência fora real. Foi um meio de lhe permitir conhecer o valor que damos a seus desejos. Foi um meio de dizermos a elas, de acordo. Se quiserem encaixar isso em sua estrutura de referência, podemos dizer que foi nossa maneira de transmitir ao indivíduo a importância que atribuímos a ela. Se quiserem nos ver à luz do dia, como ela estava desejando, então isso vai acontecer, pois para nós é importante que saibam que confiamos neles e que podem confiar em nós. E sob essa confiança, o trabalho pode continuar e fluir. Quanto ao som, quanto ao estado no qual ela se viu incapaz de se comunicar, isso foi necessário para a volta e a reassimilação nesta dimensão. Por isso, às vezes ele teve um pouco de dificuldade com as palavras. Às vezes é incongruente e também em função da estrutura de referência de tempo, que não se pode retomar de imediato. É que existe uma lacuna em virtude da velocidade na outra dimensão. É preciso reassimilar nesta daqui. Por isso, às vezes, é preciso proporcionar invisibilidade ao indivíduo, até ele conseguir se assimilar novamente. Então, as outras pessoas não puderam mesmo vê-la. Correto. Então, ela estava entre dimensões e isso foi
Janice começou a se sentir desconfortável. Pareceu estar ficando com calor e por isso puxou o cobertor. Dele sugestões de bem-estar e ela pareceu retomar a temperatura normal e a ficar mais à vontade. Então prossegui com os meus questionamentos. A falta de som se deveu ao fato de ainda não ter voltado totalmente? Ela pareceu pouco à vontade novamente. Então, uma mudança súbita, como se a entidade voltasse ao controle subitamente. Teria sido sua energia a causar a sensação de calor? Isso pode ser explicado desta maneira. Este indivíduo pode operar em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Isto também foi uma maneira de lhe mostrar que ela é capaz de fazer isso. Uma introdução, por assim dizer, a esse espaço e a esse tempo. É essa capacidade de transcender uma dimensão e outra, talvez a terceira dimensão. Há momentos em que ela opera em mais de uma dimensão e ela sabe disso. Então, quando ela voltou, ela e o carro estavam realmente invisíveis para as outras pessoas até ela estacionar e sair? Correto. Houve um momento no tempo em que ocorreu a reassimilação completa. Até este momento, em sua referência de tempo ser atingido, ela não poderia voltar. Então, no que concerne as outras pessoas na rua, ela não existia. Correto? Quando ela viu as 3 naves no céu, elas estavam visíveis para mais alguém? Não. Como ela tem a visão em mais de uma dimensão, ela conseguiu vê-las, e os outros não tinham essa visão. Então, quando ela estava voltando, as naves ainda estavam na outra dimensão? Elas estavam na outra dimensão, mas ela conseguiu vê-las, pois consegue ver nas 2 dimensões simultaneamente. Já ouvi outras pessoas falarem de experiências como esta, onde não havia som e elas estavam tentando chamar a atenção de outras pessoas. E eu estava me perguntando o que acontecia nessas ocasiões. Pode ter sido a mesma coisa. E às vezes parece haver uma falta total de atividade na rua ou onde for, como se tudo tivesse ficado parado. Isso acontece, mas isso já é outra coisa. E o que acontece nesses casos, então? O tempo para. Para o indivíduo, para o mundo exterior ou para quem? Pode acontecer em ambos. Eu sou muito curiosa e estou sempre tentando compreender essas coisas diferentes. Quando a sua energia estava sendo ajustada, como você disse na nave, isso foi feito com alguma máquina? Não, foi feito com o pensamento. E ela precisava estar lá fisicamente para fazer isso? Não precisava estar, mas assim foi mais rápido. Este indivíduo pode trabalhar onde estiver. Há ocasiões em que é necessário um contato direto, mais necessário para o indivíduo do que para nós. Posso perguntar se é a mesma entidade com quem eu estava conversando antes? Não. Achei que a voz era diferente mesmo. E me disseram que quem não estivesse ocupado, imagino, é que iria falar comigo, é isso mesmo? Este é o indivíduo com quem ela está trabalhando atualmente. Certo. Da outra vez, a voz pareceu mais mecânica. Eu estou tentando compreender como se deu essa comunicação. Foi telepatia, meios telepáticos ou algum outro mecânico? Ou algum meio mecânico? Eu não compreendo a sua pergunta. A outra voz pareceu mais mecânica, similar a um robô, como poderíamos dizer. Esse foi um nível de comunicação diferente. Como está acontecendo essa comunicação entre mim e você agora? Está acontecendo graças a um método de transferência para células cerebrais da sua paciente. E depois, suas cordas vocais estão sendo usadas para conduzir o som até você. Isso poderia ser feito diretamente para você. Mas então ainda teria de vir através de alguma coisa, não? Não precisa vir assim. No lugar de onde você vem, vocês são seres que valem da fala? Que usam da fala? Podemos falar ou não. Não sabia que vocês têm equipamento vocal para falar. Podemos simular a sua fala, é isso que estou fazendo.
Foi por isso que pensei que talvez você estivesse usando algum tipo de dispositivo mecânico. Há trabalhadores de diversos níveis. Você estava conversando simplesmente com o nível de trabalhador com quem ela estava trabalhando naquele momento. Houve uma elevação, houve muitos outros encontros e agora o nível do trabalho é diferente, como lhe foi comunicado antes. Sei que você se lembra, nós lhe dissemos que temos muitos projetos. Quanto mais o ser estiver disposto a lidar e quiser fazê-lo em seu progresso, isto vai se tornar cada vez mais parte da realidade, a ponto de chegar uma época em que talvez você não perceba mais a diferença. Mas você disse que poderia falar diretamente comigo. Mas eu prefiro neste método. Eu não gostaria de manter contato direto por enquanto. Se você deseja assim. Creio que permanecer como uma repórter objetiva vai ajudar a manter a credibilidade no meu trabalho nesta época. Jamais prejudicaríamos o seu trabalho, pois você está prestando um grande serviço ao seu planeta. Você é uma pioneira. É por isso que eu prefiro fazer desta maneira. Creio que se fosse do outro modo, eu poderia ficar assustada a ponto de não querer fazer mais os experimentos. Há uma coisa que precisa ser explicada a você. É sobre o seu método que estamos usando ou que está sendo comunicado a você. Desde seu último contato com este indivíduo, tivemos muito trabalho. Um trabalho de assimilação e integração, a ponto de trabalharmos agora com este indivíduo num nível de energia no qual há uma diferença de funcionalidade. O indivíduo superou o ponto de trabalhar com o ser com quem estava trabalhando antes. Agora está num nível diferente. Eu sei que há uma diferença na personalidade. Posso perguntar como que é a sua aparência? Eu sou similar às pessoas da Terra. Por que o outro disse que se parecia mais com os pequenos dos olhos grandes? Correto, nós o conhecemos e compreendemos o seu trabalho. No entanto, eles se submetem a nós. Você se parece mais com nós, considerando a nossa aparência humana, então. Poderíamos ter a aparência que quiséssemos ter. Como vocês conseguem fazer isso? É um método que aprendemos desde que nascemos. É o pensamento. Você verá que faço muitas perguntas, por isso tenham paciência comigo. Você é uma mulher curiosa, Dolores. Sou mesmo. Então você tem outra forma, que seria a sua forma original ou sua condição principal? Nós temos. E que forma então é essa? Energia pura. Então vocês não precisam necessariamente de um corpo físico. Correto. Mas você pode manifestar um corpo físico por diversos motivos. Posso saber o porquê? Se quisermos caminhar em seu planeta, se for necessário salvar alguém, se for necessário trabalhar numa área na qual vamos precisar de uma presença física. Se vocês são energia pura, não se sentem um pouco inibido dessa maneira? Fazer isso representa um grande peso. Imagino que sim, pois vocês estão acostumados a ser livres. Isso nos confina um pouco. Você compreende que está conversando com um nível que está contido em seu pequeno ser, pois há um ponto até o qual o indivíduo chega. Existe a capacidade de trabalhar no estado de energia e esse indivíduo aprende a fazê-lo. É isso que a Janice tem feito realmente e ela está ciente disso. Bem, você está a bordo de uma nave? Atualmente estamos a bordo de uma nave. Isso é curioso. O seu estado normal é a energia, mas ainda assim vocês precisam de uma nave para viajar? Em certas dimensões, sim. Quanto mais próximo da Terra, mais precisamos disso, em virtude dos aspectos nocivos da camada de ozônio e de vários outros poluentes em seu sistema planetário. Para manter a pureza da energia, é necessário nos selarmos dela, de modo que o teletransporte dela não seja prejudicado ou interrompido de algum modo.
Sempre que queremos trabalhar neste plano de existência, isso pode ser feito de várias maneiras diferentes, dependendo do projeto. Bem, o que quero dizer é que, em relação ao estado de energia, você não precisa fazer nada para funcionar. No entanto, dependendo do propósito ou da missão, esse determina o método usado. Luz, sua luz pura, pensamento puro. Podemos trabalhar com isso em qualquer lugar, sem ter forma. Mas, quando é necessário vir até esta dimensão, estar aqui em função das condições planetárias existentes, precisamos proteger esse estado de energia para que ela possa ser usada apropriadamente. A energia pode ser afetada molecularmente por aquilo que ela toca. Portanto, se viemos num estado de energia pura, essa energia que estamos trazendo ao seu planeta e que é tão necessária neste momento, seria alterada molecularmente. Uma molécula alterada que fosse já faria diferença e não afetaria a mudança necessária. É uma explicação que você consegue compreender? Estou tentando. É por isso que vocês manifestam corpos? É por isso que manifestamos corpos. É por isso que chegamos em naves, porque dentro desse volume contido, as moléculas de sua atmosfera afetariam a natureza física, mas não tocaria na pureza da energia interna. Se você vem no estado de energia, vai interagir com as moléculas do ar. Portanto, a negatividade existente vai interagir com a pureza da energia sendo trazida, modificando assim esse estado de pura essência. É necessário manter esse estado de essência pura. Há também outras razões para a Janice ser levada a bordo da nave, para seu veículo ser levado para a nave. A essência com a qual ela retorna à Terra poderia ser transferida a ela desde onde estamos, mas para que a contenção posterior possa acontecer plenamente, isso precisa ser feito em sua natureza física, pois ela deve voltar a viver em sua natureza física. Sim, ela precisa ter um corpo físico nesta Terra neste momento, não é? Certo, mas a energia dentro dela não é de natureza física deste mundo em que você vive. Isso porque, na verdade, ela é uma de vocês? Ela foi uma de nós, ela nos passou. Então, em vidas passadas, tal como entendemos vidas passadas em termos lineares, é a única maneira como posso entendê-las. Ela foi uma de vocês numa outra ocasião? Ela ainda é uma de nós, mas ela é mais do que isso. Ela já nos superou. Ela se digna a trabalhar conosco. Sentimos-nos honrados por tê-la em nossa presença. Isso é muito bom. Quando a maioria das pessoas vê vocês, esses seres, vocês estão manifestando a forma que eles pensam que deveria estar vendo? Eu não entendi a sua pergunta. Muito bem. Quando outras pessoas dizem que viram alienígenas, tal como nós, os humanos, ou seres do espaço, eles os veem em formas diferentes? Porque há alienígenas diferentes. Eu estava imaginando se todas essas formas estavam simplesmente sendo manifestadas. Elas existem, não estão sendo... Elas existem assim como você existe. A diferença entre elas é a mesma diferença que há entre você e uma chinesa. É como eu pensava, mas o seu tipo é diferente. Somos uma integração em virtude do nosso desenvolvimento. Somos capazes de fazer todas as coisas que os outros fazem. Esse não é o nosso propósito principal. Os experimentos são uma coisa com a qual eles estão muito, muito envolvidos. E vocês não estão envolvidos com isso? Não, nós experimentos, não nos experimentos médicos. Estamos lidando com níveis muito superior a esse.
Janice estava respirando com mais dificuldade e com calor. Dei-lhe então sugestões para que se sentisse mais fresca. Aparentemente, o calor parecia ser um acúmulo flutuante de energia. Sei que as minhas perguntas podem parecer muito simples, mas só consigo aprender dessa maneira. Por isso, espero que você seja um pouco paciente comigo. As palavras atrapalham as explicações que lhe damos. Contudo, esse é o único modo que eu tenho para compreendê-las. Nós entendemos, mas às vezes explicar plenamente um processo com palavras, em termos humanos, pode ser um pouco difícil. E as falhas de comunicação da intenção ou do significado não são compreendidas plenamente em virtude das limitações da sua linguagem. Outras pessoas me disseram isso já muitas vezes. Para nós é muito interessante o modo como vocês redigem as frases. Vou usar a palavra cômico. Para nós parece cômico o fato de terem de escrever cada palavrinha. Em nossas comunicações, usamos um símbolo, e este símbolo pode transmitir parágrafos e mais parágrafos de informações. Usamos símbolos para descrever ou transmitir informações, quer na comunicação mental, quer por escrito. Em vez de escrever o nome de um indivíduo da nave, um símbolo pode dizer o que ele é, o que ele tem feito, qual o seu propósito aqui no Projeto Terra e de onde ele vem. De que tipo e de que ambiente. Sua história, sua função, acham-se todas nesse único símbolo. Outros símbolos descrevem o planeta e o sistema estelar de onde esse indivíduo vem. É muita informação embutida numa coisa só, não é? Alguns desses símbolos estão nas paredes da nave e também em nossos livros. Ah, vocês têm livros? Sim, mostramos a Janice um livro com esse tipo de escrita. E, embora ela tenha afirmado que não compreendia o que estava ali, dissemos-lhes que ela iria entender, mas ela só conseguiria interpretá-los num determinado estado mental. Isso pode ajudá-la a compreender a dificuldade que temos para tentar comunicar-nos com vocês, pelo método arcaico e maçante das palavras faladas, especialmente quando não há palavras para os conceitos que estamos tentando explicar. É o que é frequente. Então, a entidade deu um exemplo de comunicação mental através de símbolos. Disse que fazemos a mesma coisa sem perceber, mas não desenvolvemos isso ao ponto em que elas já os fizeram. Por exemplo, o símbolo Natal contém e traz à mente milhares de imagens. Árvores de Natal, decorações, presentes, o Menino Jesus, a Natividade, Papai Noel, as cores vermelhas e verdes, sinos e assim por diante. As imagens e também os sentimentos que um único símbolo evoca poderiam preencher páginas e páginas de texto. Não tive dificuldades para me lembrar de outros símbolos assim. A analogia foi boa, explicou a razão para a comunicação por meio de símbolos e a incorporação de conceitos de maneira simples. Não é à toa que eles têm problemas, para não dizer certa falta de paciência, para lidar com os nossos métodos enfadonhos de comunicação através da linguagem escrita e falada. Voltei à pergunta que havia feito antes dele começar a falar. Então, quando essas pessoas têm experiências com alienígenas, nem todas estão vendo de formas manifestadas. Há, portanto, raças físicas bem definidas ou espécies? Sim. Tentei classificar esses alienígenas, dos quais me falaram em diversas categorias segundo as tarefas que eles executam. Bem, eu não sei se isso é possível, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito. Por exemplo, esses seres que chamamos de pequenos cinzentos, os Greys, você disse que eles estão envolvidos principalmente com experimentos médicos? Em seu nível, estão envolvidos e são ajudantes. Muita gente não os compreende.
foram acusados de muitas coisas. Pode ser que as pessoas falem desses que realizem esses experimentos. Entretanto, também há os seres que trabalham na área de auxílio ao ser humano, para que suporte certos níveis de energia, em virtude das mudanças que devem ocorrer internamente no indivíduo, para que ele opere nos reinos de energia em que a pessoa com quem você está falando, a Janice, opera. Deve haver mudanças no corpo físico. Do contrário, este se desintegra e não consegue retomar a sua dimensão. Portanto, os cinzas e aqueles de nossos irmãos que estão dedicados a esse nível de trabalho seriam considerados similares aos seus médicos, pois eles reparam, reconstroem, mantêm e fazem trabalhos mecanicamente. Não se envolvem em trabalhos de energia como nós. O trabalho de energia com que estão envolvidos consiste simplesmente em realizar mudanças mecânicas dentro do indivíduo. E, na verdade, quando for hora da mudança acontecer, neste momento, ela tornou a apresentar sinais de desconforto. Você está ficando com frio? Pareceu-me o oposto do acúmulo do calor. Puxei novamente a manta sobre ela e dei-lhe mais sugestões. Então, continuando as perguntas. Então, são eles que estão envolvidos com os testes e as coisas diferentes desse tipo? Sim. Também me disseram que há outro ser parecido com os cinzas, mas que são bem altos, têm pernas longas e dedos compridos. Você sabe dos quais eu estou falando? Há muitas raças assim, não sei ao certo de qual você está falando. Bem, disseram-me que são seres muito altos e usam mantos, creio, e seus dedos são muito compridos, bem como os seus braços e pernas. De que cor são e qual o formato dos seus rostos? Pois há uma raça de seres que são puramente extraterrestres, mas que são altos e discretos. E se você os visse, acharia que são versões gigantescas de pessoas da Terra. No entanto, são extraterrestres. Creio que esses outros tinham características faciais diferentes e têm sido vistos principalmente em naves maiores, essas que chamamos de naves-mãe. Sim, se você está falando dos seres das naves-mãe, então eu estou compreendendo. Mas quando você diz que são altos, bem, há várias raças altas. Muitas delas são de mestres. Quando o indivíduo trabalha numa nave-mãe, recebe muitos ensinamentos. Eles estão acima do nível dos cinzas. Eles subiram na escala em sua linguagem. Algumas pessoas viram-nos fazendo experimentos em laboratórios, mas numa escala mais ampla. Bem, minha familiaridade com isso é que estão realizando experimento em outras áreas de... Quando você chega ao nível físico, eu os classifiquei como sendo mais inteligentes. Exatamente, é isso que eu estou lhe dizendo. Eu lhe disse que subimos na escala, usando sua terminologia. Você poderia pensar nisso como uma mudança de nível. E existe outro tipo de que as pessoas me falam. Ele se parece com um inseto, tal como entendemos membros e características faciais de inseto. Naturalmente, as pessoas sempre se sentem perturbadas quando veem esse tipo. Se você analisar o seu planeta, verá a mesma coisa de que está falando. Saia por aí em sua terra e observe as formigas. Depois veja os gafanhotos. Depois observe as minhocas. E depois as suas aves. E veja os ursos. Depois veja o que quiser. Eu poderia ficar falando sem parar. Trata-se do mesmo princípio. As mesmas forças vitais que operam em seu planeta operam aqui. Em todas essas imagens com que os seres aparecem, são as mesmas coisas. É a mesma... Ela teve um pouco de dificuldade. A palavra é linguagem. O que? A estrutura molecular ou o quê?
Não, em termos comparativos, aquilo que você está observando e o que as pessoas no plano terrestre estão observando são níveis distintos de seres que estão trabalhando ou que existem pura e simplesmente. Mas os humanos parecem ficar perturbados quando veem esses seres insectoides. Bem, você acha que as formigas não ficam perturbadas quando vê você? Eu sorri bastante. Eu não tinha pensado nisso. Claro, somos muito maiores. Oh, você é muito diferente de uma formiga fisicamente. Você é bem estranha para a formiga. E você inspira medo em seu coração quando ela vê o seu pé aproximando-se da sua cabeça. Assim, temos o mesmo princípio. Estou tentando lhe dizer que o mesmo princípio opera aqui. Exatamente o mesmo princípio. Mas tenho tentado classificá-los quanto ao trabalho que fazem. E segundo entendi, os tipos insectoides são mais como serviçais. Talvez eu esteja enganada. Não, você não está enganada. Da maneira como as pessoas têm visto, eles fazem mais ou menos o que mandam fazer. Aparentemente, eles não têm iniciativa própria, pelo que eu vejo. São considerados operários. E outros tipos parecem se apresentar de um modo, quando na verdade parece ser outra coisa. Eles podem se apresentar como qualquer coisa que desejem. Se quiser ser gatos, serão gatos. E cada ser humano que trabalha conosco descobre isso. E, portanto, existe uma maneira muito diferente da interação, pois os indivíduos percebem quando isso está acontecendo. Um respeita o outro. Se for necessário que um deles desça e seja um gato, é isso que será feito. Isso explicaria o que algumas pessoas chamam de memória sob tela. Elas acham que estão vendo uma coisa que, na verdade, não está lá. Esse é um despropósito, mas não é o propósito todo. Às vezes, como no caso da Janice, em função do nível elevado no qual ela já opera, e de algum dos projetos nos quais ela trabalha, para ajudá-la em sua reentrada, é necessário levar um objeto físico com ela e em sua interação com ele, mas mantém raízes em seu planeta. E por isso que ela levou o seu cão e o seu carro? Não, nada a ver. Não tem relação alguma com levar coisas, veja. Quando você volta ao mundo físico, o corpo físico precisa se reintegrar. Às vezes, a reintegração é necessária para ajudar o indivíduo. Mais uma vez, ela teve dificuldade com as palavras. Em virtude do nível de energia em que esse indivíduo está operando antes da reintegração. Às vezes, é difícil fazer essa energia baixar até o nível físico do seu mundo. Portanto, para fazer isso, às vezes é necessário que o indivíduo interaja com um objeto especial, proporcionado por nós. Este pode ter a forma de um animal, pode ter a forma de uma pedra pela qual a pessoa se sente atraída. Quando ela começa a tocar o objeto, nós, por meio dele, reintegramos-la à sua realidade física. Você deveria compreender isso muito bem. Você tira as pessoas do transe hipnótico o tempo todo. O princípio aqui é muito similar. Entendi. Procure ter um pouco de paciência comigo. Creio que à medida que conversamos, eu vou entender melhor. No começo, porém, estou repleta de perguntas que poderão parecer ingênuas para você. Você é uma mulher muito sábia e peço desculpas se eu estou sendo brusco. É que neste momento tenho de ir para outro lugar e quero responder suas perguntas. Por isso eu estou um pouco impaciente, brusco, tudo bem. Eu também vou descobrir a sua personalidade. Tenho algumas perguntas que gostaria de lhe fazer e podemos passar a elas. Se for o momento para você adquirir este conhecimento, ele lhe será dado. Mas entenda, por favor, que se eu não responder algumas coisas, não será porque não respeitamos seu trabalho ou as suas perguntas. Será simplesmente pelo fato que, em nosso modo de ser, você precisa compreender o tempo, não o seu tempo, não o nosso tempo, mas todo o tempo.
pois somos de um lugar situado além de qualquer tempo. Portanto, o ato de virmos aqui e atravessarmos todos esses tempos diferentes é muito preciso. Ações muito precisas, momento muito preciso, como você os consideraria, momento no tempo. Às vezes, isso só pode acontecer naquele momento específico. Se esse segundo acontece mais cedo ou mais tarde, tudo terá sido mudado. É por isso que você não pode me dar informações para as quais não estou preparada? É importante que você compreenda isso. É importante que saiba que algumas dessas informações virão, mas devem vir especificamente e devem vir num ponto específico do tempo. Um ponto específico, não apenas no seu tempo, mas através do tempo do qual eu estou operando a comunicação com você. Assim, só posso fazer as perguntas e ver se consigo obter as respostas. Estas são algumas perguntas que meu amigo, que está envolvido em pesquisa de OVNIs, me pediu para lhe fazer. Vamos ver se você pode responder. Ele quer saber como a experimentação genética se relaciona com as mutilações de gado. Holograficamente. As mutilações de gado são motivo de grande preocupação entre nós. Porque são vistas negativamente aqui. São vistas negativamente em seu planeta. Entretanto, o que você precisa saber é isto. Vá ao centro veterinário de Little Rock e verá que estão realizando os mesmos experimentos. E vocês estarão fazendo isso com vocês mesmos. Assim, por que vocês deveriam ficar tão alarmados se, para fim de pesquisas, vocês fazem a mesma coisa com os gatos, os cães, mas quando é feito no gado, então, perdoe-me, vocês ficam alucinados. Bem, isso não é feito por diversão. De novo, ela teve dificuldade para encontrar alguma palavra. A partir de um órgão, certas raças estão fazendo experimentos para reproduzir as coisas em seu planeta. Geneticamente, uma célula do fígado da vaca poderia ser misturado com o fígado da galinha. E dessa combinação pode surgir uma forma de vida completamente diferente. As mutilações de gados têm sido reunidas num único grupo. Isto está incorreto. Nem todas as mutilações de gado têm sido realizadas pelos irmãos do espaço. Algumas têm sido realizadas por indivíduos altamente desenvolvidos do seu próprio planeta, para finalidades que são menos do que honrosas. Janice tornou a exibir sinais de desconforto. Ela arrancou o cobertor, pareceu estar tentando estabilizar a temperatura do seu corpo. Bem, as pessoas que estão fazendo esses experimentos com o gado são de um grupo alienígena específico? Tudo é um todo, sabe? É como vocês sempre dizem, somos um. Os alienígenas são todos um, mas somos todos diferentes também, do mesmo modo. E nós desenvolvemos de forma bem parecida com a que vocês se desenvolvem individualmente. Ela tornou a sentir calor. Então eu dei-lhe sugestão para se sentir mais refrescada. Sei que isto é difícil para você, mas não vamos demorar muito. Aparentemente, só o corpo de Janice estava reagindo, pois não estava afetando a entidade, que só falava através dela. O ser continuou como se não tivesse havido interrupção. Veja, os alienígenas, tal como vocês, desenvolvem-se individualmente em ritmos diferentes. Portanto, em seu ponto de evolução, tem permissão para fazer os seus experimentos, assim como vocês, em função da interação entre seus grupos. Todos nós nos encaixamos no todo. Há uma hierarquia. Esta é uma expressão inadequada para isso, mas você vai entender. Eles têm um processo evolutivo, assim como as pessoas do seu planeta, e tem sido assim desde o início do seu planeta. Assim temos a evolução alienígena. Uma coisa que as pessoas têm perguntado é: por que precisam matar esses gado todo?
Eles não mataram gado nenhum. É isso que eu estou tentando lhe dizer. Tudo isso que aconteceu aqui foi alvo de sensacionalismo, a ponto de as pessoas que querem fazer isto em seu próprio planeta conseguirem se safar culpando os alienígenas. Em muitos desses casos, os alienígenas foram acusados, mas não foram os seus autores. Não viemos para causar mal. Acredito nisso, mas mesmo assim querem que eu faça essas perguntas. Muito bem, na sessão anterior, o outro ser estava falando sobre um acordo. Imagino que possa ser chamado assim, que foi feito com o governo. Você sabe de alguma coisa a respeito? Porque ele disse que o governo acabou por traí-los. Isto está certo. Posso saber como isso acabou acontecendo? Bem, houve um acordo, houve um momento em seu tempo em que o seu governo, em função daquilo que ele chama de nosso poder, receava que iríamos ou queríamos invadir e controlar completamente o seu mundo. Bem, escolhemos este momento e aproveitamos esse medo. Mas não quisemos causar o medo. Isso não significa que não estejamos aqui para usar todo e qualquer meio disponível para nós, a fim de levar a humanidade a parar com isso. Parem, humanidade. Não percebem o que estão fazendo com o seu universo? Assim, o que estou tentando lhe explicar é que o seu governo ficou com medo de nós. Vimos nisso uma oportunidade para fazer um acordo com eles. Entretanto, não tivemos intenção alguma de derrubar o seu planeta, mas conseguimos a atenção deles. E depois que conseguimos sua atenção, naturalmente aconteceram coisas. Aconteceram alguns acidentes que deram origem a esse cenário todo, que teríamos tido alguns acidentes. E seu governo tem, de fato, informações mostrando que algumas pessoas estão corretas em presumir sobre o incidente de Roswell. Está familiarizado com ele? Sim, eu conheço. Assim, houve algumas reuniões e foi feito um contato que levou uma trégua. Algo estranho, pois nunca houve uma guerra para que houvesse uma trégua, mas permitimos que isso acontecesse. E mantivemos nossa parte do acordo. Todavia, o seu governo não manteve a parte dele no acordo. Faz sentido. O que aconteceu é que, quanto mais informações e mais tecnologia compartilhávamos com eles, mais gananciosos eles ficaram. Assim, tornamos a ver o coração do homem. O verme se revirou e percebemos com que estamos lidando. E, novamente, nossos corações ficaram tristes, pois percebemos. Então, isso nos forçou a nos tornarmos subversivos novamente. E não é disto que precisamos para perpetuar a paz em seu planeta. Mas é a única maneira de vocês entenderem. Parece que vocês não conseguem lidar com atenção, digamos assim. Não seria melhor dizer honestidade? Correto. Então, seu povo teve contato com os membros do governo? O que quer dizer que há pessoas do governo que sabem, então, da sua existência. Sabem, sim, muito bem disso. E comunicam-se com vocês? Sim, muito. Há pessoas em seu governo que seriam como Janice. Que tipo de informação foi compartilhada? Seu bombardeio em Seattle é um resultado disso. E houve outros? Sim, houve outros. Eu ouvi dizer que os computadores foram resultado da comunicação com os alienígenas. Isto é verdade? Um grande suspiro. Haviam pessoas que já estavam trabalhando no desenvolvimento de computadores. Foi apenas questão de acelerar as coisas. Portanto, não foi o caso de termos dado a tecnologia. Vocês já haviam obtido a ideia conosco. Vocês tiveram a ideia conosco. Já tinham começado a trabalhar nisso. Então foi feito um compartilhamento que tudo acelerou. Nisso não houve envolvimento do governo.
Isso não fez parte daquilo que falávamos o acordo. Estava pensando num acordo para dar informações. Parece-me que um bombardeiro teria um propósito negativo. Bem, às vezes vocês, humanos, têm a atenção de uma formiga. Sabe, o bombardeiro não precisa ter um propósito negativo. Se vocês tivessem a tecnologia e a aplicassem, poderiam usá-la como trampolim para aprender como nós o fizemos. Enquanto vocês não souberem o que fazer com um bombardeiro, como saberão o que fazer com uma nave espacial? Neste momento ela pareceu irritada. Eu entendi. Então vocês acham que o governo os traiu? Sim, eles traíram o acordo, pois seu governo tem fornecido armas para países do mundo todo, mas o bombardeiro não foi para outros países. A tecnologia foi para este país, pois este país era dedicado à paz. A tecnologia da sua bomba atômica foi compartilhada. Claro, seu governo não deve ser totalmente culpado, pois a tecnologia foi furtada e entregue em mãos erradas. Nossa preocupação era essa, que as pessoas erradas tivessem a posse dessa tecnologia, e isso aconteceu. Portanto, sim, fomos traídos. Não estou dizendo, claro, que seu governo foi totalmente culpado, mas no lugar de onde viemos, quando você faz um acordo, não há desvios. Talvez tenha sido por isso que os alienígenas não descumpriram sua parte no acordo, embora vissem que ele estava sendo mal utilizado. Por isso, não os impediu de serem seletivos em futuros acordos, depois de descobrirem o nosso engodo. Em função disso, vocês ainda compartilham informações com eles? Até certo ponto. Não até o ponto que poderíamos fornecer. É impossível. Se fazem isso conosco, então não vejo justiça. Estamos muito tristes com o estado das coisas. Então vocês não pararam de fornecer-lhes informações, só não estão fornecendo tantas quanto antes, ou de algum tipo diferente. Seletivamente, tem havido certas pessoas como Tesla, em que se podia confiar com relação ao que ele sabia. Há certos indivíduos, como Janice, que são confiáveis no que diz respeito a informações que ela tem. É uma questão de confiança, assim no que diz respeito ao compartilhamento de tecnologia. Não vamos parar, pois estamos aqui para ajudar. Não estamos aqui para fazer acordos. Vocês é que querem acordos. Não somos nós que queremos fazer acordos. Mas vocês ainda não vão compartilhar a tecnologia que poderiam compartilhar em virtude disso, não é? Exatamente. Devo ensinar o presidente, que nesse momento era o Bush, a usar a velocidade da luz para se transportar? Vão ensinar a Janice. Ela sabe, ela pode fazer isso. Mas não é possível confiar-lhe isso, é correto? Concordo, mas o homem com quem estou trabalhando nisso queria saber mais a respeito. Ele disse que isso poderia ser mais racional. O quê? O homem com quem eu trabalho nesse tipo de informação, há um homem com quem eu compartilho coisas e ele nunca... Ela não deixou eu terminar. Sabemos disso, nós conhecemos esse homem. E ele foi que preparou essas perguntas, o que parece racional para você. Alguns têm dito que não foi o governo que descumpriu a sua parte no acordo, e sim os alienígenas. E ele disse, isso não faz sentido. Seu governo fez parecer isso. Sabe, eles são muito bons nisso. É como se você estivesse muito pesada e quisesse comer 2 toneladas de sorvete. Você vai encontrar um modo de fazer isso parecer bom. Assim, se vocês quiserem abusar da nossa tecnologia, vão nos culpar por seu abuso. Porque você não vai ficar sentado e dizer, puxa, eu fui má, eu fiz isso. Nos Estados Unidos é pior, na verdade. Foi por isso que ele disse, como podem ser tão tolos a ponto de pensar
que pode enganar pessoas capazes de ler as nossas mentes. Ela sorriu nesse momento, mas foi um riso forçado e não foi natural. Correto, estávamos rindo, mas não é o nosso caso de rir. Isso nos entristece e nos tornamos muito seletivos em relação aos indivíduos com os quais compartilhamos informações, para chegar a interagir ao nível com que estamos falando agora. É preciso que o indivíduo seja puro. O veículo pelo qual estamos falando compreende o que eu estou falando de energia? Sim, eu consigo compreender. Se você a reduzisse ao estado de energia dela, não encontraria uma só molécula fora do lugar. Isso foi fruto da sua vontade e de sua vida toda, a maneira como se dedicou e viveu. Agora, ao saber disso também, você precisa entender que este ser passou aquilo que somos em termos de energia, passou daqui. Entende o que eu estou lhe dizendo? Creio que sim. Já trabalhei com pessoas que disseram que em outras vidas tiveram um nível energético maior e às vezes elas voltam a este mundo. Esta pessoa não é do seu mundo, contudo, está operando em seu mundo e em outros mundos ao mesmo tempo. E é preciso ser um espírito muito avançado para fazer isso, não é? Ela está começando a compreender melhor a sua totalidade. Essa não é a palavra. Você quer dizer o total? Não é essa a palavra. A totalidade da sua linha de energia que transcende dimensões. Esqueça as dimensões, não estamos falando de dimensões. A conexão ultrapassa as dimensões. De onde ela vem, não há dimensões. A sua alma está muito conectada à sua essência. A centelha de divindade no seu início divino. Nela está contido o tempo todo. Para nós, é digno de inspiração e reverência ver isso num humano. Por isso, nosso reconhecimento. E é por isso que sempre que ela pede para ver-nos de dia, nós aparecemos. Entendo isso, que bom. Deixe-me fazer só mais uma pergunta, breve, e assim eu deixo vocês irem. Ele também quer saber, disseram-nos que os abduzidos, não gosto muito dessa expressão, mas é a expressão que usamos, que quando as pessoas são abduzidas, recebem implantes de monitores ou dispositivos de monitoramento e que são monitoradas pelo resto da vida. Ela hesitou um pouco, como se isso não estivesse correto. Bem, ou então elas são acompanhadas, é isso? Vocês fazem a mesma coisa. Bem, ele queria saber se as pessoas como nós, que somos investigadores, ufólogos, também somos monitoradas e acompanhadas. É claro que são. Ele disse que já desconfiava, mas queria só descobrir. Você compreende a razão? É muito importante vocês compreender a razão. Sim, eu gostaria de saber. Creio que ele também gostaria. É para a sua proteção. Não é por motivos negativos. Você já é uma pessoa de confiança. Você não estaria conversando com a Janice neste momento se você não fosse confiável. Pois, antes, ela não se submeteu a nada parecido com a sua investigação. E isso já estava na consciência dela há 3 anos. Ela manteve a integridade de tudo isso para si mesma. E atravessar experiências no nível humano revela uma grande força de caráter interior, pois ela faz isso no nível humano, ao mesmo tempo em que faz noutros níveis. Portanto, isso requer uma grande força de caráter. Não é normal para os mortais fazerem isso com frequência, no estado humano, pois esse estado pode desmoronar. Ou ficam loucos, ou não conseguem funcionar, ou se sentam sob uma árvore e ficam olhando para o espaço. Mas ela funciona em virtude da sua natureza altamente desenvolvida. E também em virtude da mecânica sob a qual o seu cérebro e todo o seu ser operam em termos moleculares. O desempenho específico do padrão de energia da sua fonte de energia permite-lhe fazer isso. Agora voltamos à sua pergunta.
Sim, a dos investigadores. Os investigadores, você, seu amigo, são valiosos para nós. Nós os valorizamos. Sabem, vocês são como o nosso pessoal de contato. Como vocês o chamam? Vocês são o nosso pessoal das relações públicas. Esperamos isso e agradecemos por isso. Mas quando, a seu nível de compreensão, alguns podem ficar assustados. Mas essa não é a intenção do monitoramento. Bem, voltemos à sua pergunta original. Os dispositivos que são implantados na maior parte do tempo, e digo na maior parte do tempo, pois há propósito distinto para dispositivos distintos. Ela começou a ficar desconfortável novamente. Então eu dei sugestões para que ela ficasse bem. Você disse que os dispositivos também são implantados nos investigadores? Não, não foi o que eu disse. Você que disse isso. Certo. Você falava dos dispositivos que eram implantados. Eu disse, certo. Você voltou à sua pergunta original. Em sua pergunta original, você disse que os abduzidos recebem implantes desses dispositivos e depois são acompanhados pelo resto da vida. Bem, é o mesmo que acontece com as mutilações de gado. Há conceitos errados, coisas mal entendidas. Número 1. O propósito disso. Número 2. Em quem são implantados. Número 3. Que eles os mantêm pelo resto da vida. Muito bem. Dispositivos. Vamos analisar a palavra novato. Novato. O que é um novato? Seria um principiante? Ah, um principiante. É o que eu penso. Alguém que começa a aprender, não é? Você está certa. Por que você levaria uma criança a uma piscina e aporia ela lá no fundo? Você jogaria um bebê na piscina sem um salva-vidas? Faria isso? Não, é óbvio que eu não faria isso. Então, nem nós, sabe? Dependendo do nível do trabalho do abduzido, que não é o que consideramos essas pessoas, segundo o nosso ponto de vista. Eu também não gosto dessa palavra. Nós os consideramos simplesmente como trabalhadores da luz, assim como nós. Se você analisar todos os seres que tocamos, que nos tocam, você poderia chamá-los coletivamente, de forma pura e muito verdadeira, de trabalhadores da luz. Você já ouviu isso? Bem, no começo, quando um trabalhador da luz está despertando, ou no plano grandioso, chega o momento desse trabalhador da luz se familiarizar com... Puxa, deve levar horas para eu lhe explicar isso. Tudo bem, acho que devemos... Não, você precisa compreender essa questão dos dispositivos. Ele tem sido muito mal interpretado, tal como a questão das mutilações de gado. Para os humanos é assustador pensar que eles têm um dispositivo neles. É irritante, pois eles pensam que não estão no seu comando, que estão sendo transformados em robôs, que devem ser controlados. Esse é um entendimento deles, não é? Sim, e é uma preocupação muito real do ponto de vista da ideologia humana. No entanto, esse não é o propósito real de um dispositivo. O dispositivo é bem parecido com uma semente. Você tem vitaminas de ação retardada, certo? 2 propósitos principais para um dispositivo. Primeiro, conseguimos uma conexão rápida com aquele indivíduo. Pois, do mesmo modo, se você jogar um bebê lá no fundo da piscina, será possível para o indivíduo manter um contato muito rápido com aquela pessoa. A ideia é que nenhum dano físico ocorra com ela em virtude da energia sob a qual ela está interagindo. Há vários outros processos mentais pelas quais o indivíduo que desperta passa. E estamos dizendo desperta, embora não seja exatamente isso. Mas às vezes os processos mentais que podem começar a acontecer quando a pessoa sabe que tem sido abduzida inspira muito medo. Não queremos causar medo, por isso temos esses dispositivos de monitoramento, bem como maneiras de fazer ajustes. Uma fonte de contato que é altamente... Ela estava tendo dificuldades para explicar e eu estava preocupada, porque a fita do gravador já estava chegando ao fim.
Creio que vamos ficar sem tempo. Acho que teremos de continuar numa outra ocasião. Certamente. Detesto interromper nesse ponto, mas essa era a pergunta principal. Se os investigadores também eram monitorados e observados. Eles estão sendo monitorados e observados, mas não por desconfiança para sua própria proteção. Bem, creio que isso é tudo que teremos tempo de fazer hoje. E parece que esta energia está afetando demais o veículo, que está tendo flutuações de temperatura. Algum problema se eu tornar a procurá-lo para conversar depois? Lamentamos que tenha que ir, pois ainda não lhe explicamos plenamente essa questão do dispositivo, mas você pode muito bem tornar a falar conosco no futuro. É importante que entenda isso, pois você vai encontrar alguém que tem muito medo. Você vai começar a encontrar mais pessoas que compreenderam mal esse conceito. Muito bem, mas estamos ficando sem tempo. Eu não quero nenhuma informação que não esteja em minha maquininha. Posso começar por esse tema da próxima vez? Daremos tempo suficiente para que você explique. Está bem assim? É claro, Dolores. Então a fita acabou. Havia muitas informações que tive de terminar em cima da hora. Antes de poder iniciar as instruções para orientar a Janice a voltar à consciência, a entidade falou alguma coisa que não ficaram gravadas. Parecia uma língua estrangeira. Aloquei. Foneticamente foi aloquei ou aloqueaei. Quando lhe perguntei o que significava aquilo, ele disse que era similar em até logo. E eu também lhe disse até logo, mas ele me avisou para não trazê-la de volta muito depressa, para fazê-lo lenta e suavemente. Então a mudança foi imediata. Pude perceber quando a entidade saiu e Janice voltou. Nesse momento ela começou a chorar e disse emocionada que não queria ir embora. Tive de lhe dar sugestões tranquilizadoras e convencê-la de que iríamos retornar até ela colaborar e começar a relaxar. Então Janice foi trazida novamente à plena consciência, ficou zonza novamente e levou algum tempo até conseguir levantar-se da cama. Pelo menos as flutuações de calor não a incomodavam mais. Isso parecia estar relacionado com a energia da entidade, dissipando-se. Quando ela saía e Janice retornava à consciência, ela recordou muito pouca coisa da sessão. Ficou interessada quando expliquei alguns trechos, mas ouviu-me como se fossem informações novas. Ela pronunciou a palavra estranha comigo, mas disse que ela não tinha significado algum para ela. Ficou confusa porque viu que estivera chorando e não conseguiu entender por que o contato com esse ser a havia deixado tão emocionada. Ela estava totalmente incrédula.